A ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo. Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil em 1934, eleito indiretamente pela Assembleia Constituinte, 4 anos após a Revolução de 30. Getúlio Vargas, que governou o Brasil de 1930 a 1945, ele volta depois ao poder de 1951 a 1954, que, embora deposto, não sofreu punições nem sequer a cassação dos direitos políticos. Assim, foi eleito senador por 2 estados, como facultava a legislação, antes de se candidatar de novo à presidência. A Constituição de 1934 marcou o início do processo de democratização do país, dando sequência às reivindicações revolucionárias. Ela trouxe avanços significativos como o princípio da alternância no poder, a garantia do voto universal e secreto, que agora era estendido às mulheres, a pluralidade sindical e o direito à livre expressão, né? Ela determinava também a realização de eleições diretas em 1938, nas quais o povo finalmente teria o direito de eleger o chefe supremo da nação, e proibia também a reeleição de Getúlio. Mas o processo de democratização em curso ainda iria enfrentar muitos obstáculos. Desde fins de 1935, havia um clima de efervescência no país. De um lado, acirravam-se as disputas eleitorais e, de outro, multiplicavam-se as greves e as investidas oposicionistas da ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora contra o governo Vargas. A ANL foi fundada por tenentes dissidentes da Revolução de 30, que defendiam a reforma agrária e combatiam as doutrinas nazifascistas. A conjuntura mundial daquela época estava sob forte influência do nazifascismo, que era representado por Hitler na Alemanha e Benito Mussolini na Itália. Então, era uma época marcada por forte sentimento nacionalista e pela centralização do poder estatal, né, principalmente no executivo. Os ventos fascistas se faziam sentir no Brasil através da ação integralista brasileira, que era o AIB, né, que era uma organização fascista liderada por Plínio Salgado, cujas ideias conservadoras eram resumidas no lema Deus, Pátria e Família. O próprio Getúlio Vargas demonstrava uma grande afinidade com o nazifascismo, como se pode aprender através da forte perseguição aos judeus no seu governo. Então, para quem não sabe, muitos judeus emigraram impelidos pela perseguição nazista na Europa para países como o Brasil. No entanto, se deparavam com barreiras impostas pelo Estado, como bem ilustra uma circular editada em 1937 pelo então ministro das Relações Exteriores, Mário Pimentel Brandão, que determinava a recusa do visto de entrada a pessoas de origem judaica. A mentira, o perigo vermelho. O perigo vermelho, a atmosfera externa aliou-se a uma situação interna bastante instável após a Revolução de 30, em que as forças revolucionárias haviam se dividido e agora disputavam o poder. A expansão dos grupos comunistas no Brasil, fortalecidos pela consolidação do regime soviético, causava um terror generalizado. E justamente sob a alegação de conter o perigo vermelho que o presidente Vargas declarou estado de sítio em fins de 1935, seguido pela declaração de estado de guerra no ano seguinte, em que todos os direitos civis foram suspensos e todos aqueles considerados uma ameaça à paz nacional passaram a ser perseguidos. Então, um governo federal com plenos poderes perseguiu, prendeu e torturou sem que houvesse qualquer controle por parte das instituições ou da sociedade várias pessoas. Então, em 1935, foram presos os líderes comunistas Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Olga, que era judia, seria mais tarde deportada grávida pelo governo Vargas para a Alemanha e morreria nos campos de concentração nazistas. O golpe, o Estado Novo.
A forte concentração de poder no Executivo Federal, em curso desde fins de 1935, a aliança com a hierarquia militar e com setores das oligarquias criaram as condições para o golpe político de Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, inaugurando um dos períodos mais autoritários da história do país, que viria a ser conhecido como Estado Novo. A justificativa dada pelo presidente foi a necessidade de impedir um complô comunista que ameaçava tomar conta do país, o chamado Plano Cohen, que foi depois desmascarado como uma fraude. Alegava também a necessidade de aplacar os interesses partidários mesquinhos que dominavam a disputa eleitoral. Na proclamação ao povo brasileiro, em que Getúlio anunciava um novo regime, ele diz: entre a existência nacional e a situação de caos, de irresponsabilidade e desordem em que nos encontrávamos, não podia haver meio termo ou contemporização. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. Nessa ocasião, Vargas anunciou a nova Constituição de 1937, de inspiração fascista, que suspendia todos os direitos políticos, abolindo os partidos e as organizações civis. O Congresso Nacional foi fechado, assim como as assembleias legislativas e as câmaras municipais. Então, no plano político, passou a nomear interventores nos estados, enquanto no plano cultural, o Estado Novo caracterizou-se como um período em que a constituição de uma identidade nacional era a meta a ser atingida. Perseguição. Com a censura e propaganda nesse cenário de controle ideológico, foi criado o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, encarregado da propaganda e promoção do regime junto à população. O DIP foi responsável pela censura a órgãos de imprensa e veículos de comunicação, sendo um instrumento estratégico na propagação de ideologias ufanistas e de exaltação do trabalho. Um exemplo ilustrativo dessa atuação foi a distribuição de verbas a escolas de samba, desde que trocassem a apologia à malandragem por temas patrióticos e de incentivo ao trabalho. Para difundir as ideias nacionalistas entre os mais novos, o Estado tornou obrigatória a disciplina de educação moral e cívica nas escolas. O apelo direto às massas era uma marca da demagogia populista e da relação dos dirigentes nazistas e fascistas com a população, e Vargas soube tirar proveito máximo dessa estratégia. Fomentando o sentimento nacionalista em torno da ameaça do comunismo, a ditadura conseguia um apoio popular massivo. Este sentimento crescia ainda mais diante dos esforços industrializantes do governo que aceleravam o desenvolvimento econômico e a entrada do Brasil no contexto internacional. Foram criados órgãos estratégicos para viabilizar este esforço de desenvolvimento, tais como o Conselho Nacional do Petróleo e o Conselho Federal de Comércio Exterior. Foi desse período a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que desempenhou papel fundamental no fornecimento de matéria-prima para o setor industrial. O populismo e o estatismo, autoritarismo político e modernização econômica. Para dar suporte ao desenvolvimento econômico, era supostamente necessário também fortalecer a máquina pública e a burocracia. Com esse objetivo, foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público, a DASP, em 1938, que se ramificava pelos estados e cujos integrantes, nomeados pelo presidente, tinham por finalidade fiscalizar os governos estaduais. Fica claro que o Estado Novo conjugou autoritarismo político e modernização econômica sob um pano de fundo nacionalista e fascista. A relação que a ditadura varguista estabelecia com a sociedade era de controle e vigilância. Foi instituído o sindicato oficial, filiado ao Ministério do Trabalho, e abolida a liberdade de organização sindical. As relações entre trabalhadores e patrões
ficavam, assim, sob controle do Estado, em que supostamente prevalecia a lógica conciliatória e o esvaziamento dos conflitos. A visão por trás disso era de que o Estado devia organizar a sociedade e não o contrário, ferindo literalmente a liberdade individual e coletiva em nome de um controle estatal ditador e fascista, idêntico ao que vemos em países de regime comunista. Era como se fosse o lobo querendo proteger as ovelhas de lobo semelhante. Em contrapartida às restrições e à organização dos trabalhadores, Getúlio implementou uma série de leis trabalhistas, culminando com a edição da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, algo inspirado na Carta del Lavoro fascista de Benito Mussolini, que supostamente garantia importantes direitos. Isso projetou a imagem de Vargas como o pai dos pobres. Então, pensando no regime político social-democrata assistencialista das últimas décadas, podemos fazer uma comparação com o regime varguista, que com certeza foi um precursor desse modelo intervencionista. Qual será então a imagem do partido que implantou os programas de bolsas auxílios para os pobres, se não de partido dos pobres, garantindo-lhes assim manutenção no poder através das urnas? Será que algum beneficiário das bolsas vai deixar de votar no partido que implantou esse programa? Obrigado pela audiência, se inscrevam no canal e caso gostaram do vídeo, deixem um like. Eu vou deixar na descrição a letra de uma música denominada Em uma Era Não Tão Vaga, Pão, Circo e Miséria, de O Clã. E quem diria que os antifascistas, como o coronel do PDT, que eu não vou citar o nome, seria um grande defensor de Getúlio Vargas e do trabalhismo? Que grande coincidência ou ironia, não é? Os grandes antifascistas e supostamente democratas idolatram o maior ditador fascista que o Brasil já teve.